Nesta manhã de sábado, 11 de abril, vivenciando a oitava da Páscoa, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disseram-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, hoje, por assim dizer, encerrando a oitava da Páscoa, amanhã encerra a oitava da Páscoa, quando vamos já celebrar o segundo domingo da Páscoa, e neste segundo domingo da Páscoa celebramos o domingo da misericórdia, mas hoje como que fazendo um resumo de toda esta semana, de tudo que vivenciamos durante esta oitava da Páscoa, durante este dia da ressurreição, o último capítulo, capítulo 16 de São Marcos, faz como que um resumo de tudo o que nós vivenciamos. Percebemos que, começando lá no domingo de Páscoa, né? Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia da semana, na madrugada do dia após o sábado, Maria Madalena encontrou Jesus lá no sepulcro. Logo de madrugada, quando Maria Madalena foi ao sepulcro e a pedra estava removida e ela encontrou com Jesus, e ela voltou para anunciar. São Marcos já fala um pouquinho diferente, né? Aqui anuncia aos discípulos e eles não quiseram acreditar. Depois nós vimos os discípulos de Emaús, que fizeram aquela experiência de ter o próprio Jesus caminhando com eles, com uma aparência diferente, com seu corpo glorioso, e por isso eles não conseguiam identificar que era Jesus, e que estes também voltaram e contaram os discípulos que estavam reunidos, mas diz o Evangelho de Marcos, também a estes não deram ouvido. Aqui poderíamos parar um pouquinho e pensarmos se nós também não fazemos ou agimos como estes
discípulos seguidores de Jesus, que Maria Madalena vai ao túmulo, vê que a pedra está removida, diz que Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Às vezes também nós não acreditamos. Como é difícil, se naquele tempo era difícil acreditar, hoje é mais difícil ainda, não é verdade? Mas quando esses dois discípulos contam aos discípulos reunidos que Jesus tinha ressuscitado, contam a sua experiência e eles não acreditam, então Jesus aparece para todos eles. Jesus se põe no meio deles. Apareceu aos 11 que estavam ali reunidos, comendo. Mas diz o Evangelho, com medo e de luto, porque o mestre, aquele que era chefe deles, tinha sido crucificado. Nós sabemos bem como foi esta aparição de Jesus aos 11 em Jerusalém, quando Jesus disse: "A paz esteja convosco". Eu fico pensando que como é importante a gente rezar a palavra de Deus logo pela manhã, porque vejam os discípulos ali trancados com medo, e é esta palavra de Jesus, a paz esteja convosco, é que vai amenizar a dor, o sofrimento, o medo, a insegurança. E eu fico pensando, às vezes a gente fica com uma bobagem que eu não sou digno, que isso, que aquilo, né? Veja os discípulos, Pedro que negou Jesus, os discípulos que na hora mais importante ali da agonia de Jesus, deixou Jesus sozinho. Agora Jesus os repreende por esta falta de fé, mas Jesus entrega a missão a estes. Então, a missão não é para aqueles que se acham perfeitos, é para aqueles que querem continuar seguindo Jesus. A missão é para todos nós. Por isso, Jesus, no dia de hoje, entrega a missão de anunciar o mundo inteiro o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? É o próprio Jesus. O Evangelho é esta boa nova, a boa nova da ressurreição, a boa nova de que Jesus, com seu corpo glorioso, continua no meio de nós, vivo e presente. Então, se Jesus confiou aos seus discípulos a missão de anunciar o Evangelho, a boa nova, a eles que fugiram, negaram, por que então Jesus não confiaria também a nós esta missão de anunciar? Queridos ouvintes, missão de Jesus é missão nossa. Missão dada aos seus discípulos de ontem é missão dada aos discípulos de hoje. Não precisa você ser perfeito e santo para anunciar o Evangelho. É preciso ter vontade, é preciso ter decisão, é preciso escutar e acolher as recomendações de Jesus. Não importa o que foi feito daqui para trás. Importa que de agora em diante você se torna um pescador de homens, um pescador de almas, anunciando que Jesus está vivo, que Jesus está presente no meio de nós. Encerrando esta oitava da Páscoa,
peçamos ao Senhor que renove em cada um de nós o desejo de continuarmos anunciando o Evangelho, como é a missão que Jesus dá, com palavras, mas também anunciar com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com o nosso testemunho. A palavra ensina, mas o testemunho arrasta. Então, anunciar o Evangelho, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, com palavras, mas também com a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.